Olá, meus queridos! Finalmente saiu o edital da Caixa, né? Então, vem pra Caixa você também, vem! E Fundação Seja Gran Rio, que já estava escolhida, é a banca, né? Você precisa se preparar agora cada vez mais direcionado, porque agora a gente tem a data do concurso, né? É em maio, mas precisa começar a estudar logo, tá? Vai logo, faz tua inscrição, tá? Já começou, e aí você precisa o quê? Estudar, e estudar direcionado. E eu estou aqui para ajudar. Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e estou aqui com algumas questões da Seja Gran Rio para você perceber como essa banca trabalha, quais os assuntos ela mais cobra, como ela cobra, se é possível fechar a prova. Sim, sim, mas tem que estudar direcionado, tudo bem? Vem cá que eu vou te ajudar. Vem, vem, vem. Olha só. Aqui a gente tem a apostila digital, a gente selecionou 4 questõezinhas com assuntos que sempre caem, né? Concordância nominal, concordância verbal, colocação, a gente colocou crase, né? Aquilo que cai sempre, tá? Quando ela faz prova com poucas questões, né? De língua portuguesa vão ser até poucas, ela geralmente é mais gramatiqueira, tá? Então a gente tem que focar, a gente já sabe aquilo que cai e a gente vai repassar para você. Baixa aí, tem um link aqui embaixo para você baixar a apostila. Faz primeiro, vê como você marcaria, tá? Se você já está safo, né? Tem algumas questões que tem pegadinha, mas aí a gente verifica o seu conteúdo, o seu conhecimento e a gente melhora, né? Vai acrescentando dicas. Vamos lá! E para quem quer aprender além do português, a gente tem um curso completo na Loja do Concurseiro. Sim, completaço, tá? Para técnico bancário novo, com vídeo aula de teoria e exercícios, tá? Mais 2 testes simulados. Gente, esse teste simulado é muito legal, porque a gente faz como se fosse a prova. Eu elaboro como se fosse a Seja Gran Rio, tá? A revisão final online é maravilhosa. Eu pego só questões da Seja Gran Rio, mostro como a banca já cobrou, principalmente para banco, coloco lá para você ficar, ó, já na hora já sabe até que vai cair, já até sabe, tá? E a apostila em PDF para você acompanhar, né? Acesso por 180 dias, 6 meses, é tempo pra caramba, gente, tá? Prova tá aí, tá? É bom treinar e garantir que vai fechar e garantir a sua vaga, tudo bem? Está tudo atualizado pelo novo edital agora de 2024. Mas vamos lá ver como é o português? Vem, 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 vamos lá. Aqui a gente selecionou essa primeira questão de concordância nominal. Concordância nominal é um assunto que essa banca gosta. Na última prova da Caixa, ela colocou concordância nominal, inclusive concordância nominal no lugar da verbal, tá? Normalmente as bancas de concurso não usam esse assunto, tá? Esse assunto é um pouquinho micro, essa usa. Então se você não tem estudado, é hora de revisar. É bom revisar porque é um assunto certo, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão mais recente que a gente colocou, tá bom? Na prova da Caixa caiu, mas a gente preferiu escolher uma bem recente para dizer que ela cobra sempre. Então vamos. A frase em que a concordância nominal do elemento em destaque se dá de acordo com as regras da norma padrão é: ela destacou algumas palavras e você tem que ver qual, identificar o caso, sabe? A regra e qual delas está correta. Nem achei que tá difícil não. Mas é que eu quero mostrar para vocês os casos, tá? Qual você marcou, qual tá. Vou ver uma por uma, vamos lá. Ó, na letra A gente tem a palavra bastante. Gente, a palavra bastante, ela é clássica. Aí ela serve para todos os concursos, tá? Todas as bancas. Porque bastante é muito importante, a gente usa muito errado, né? A pessoa diz assim: Yara, eu fui para bastantes... Se ela fala bastante, tá certo. Eu fui para bastante festas. Então parou e começou a estudar. Dica: troque bastante por muito. Se o muito for para o plural, bastante vai para o plural também. Por exemplo, eu fui para muitas festas. Então eu fui para bastantes festas. Por isso que eu disse que se a pessoa falasse bastantes festas estaria certo, eu ia deixar ela continuar nas festas, tá? Estava estudando, né? Estava estudando. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui com bastante? Apareceu o bastante num texto. O que eu vou fazer em relação ao bastante? Eu vou trocar por muito, tá? Vou abrir aqui o espaço para você enxergar melhor. Olha só. Apareceu a palavra bastante. O que você vai fazer? Você vai trocar por muito. Você vai trocar por muito. Você vai trocar por muito, tá? Eles têm a mesma concordância. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Esse bastante, ele fica, na verdade, invariável, tá? Quando ele se refere a um verbo ou quando ele se refere a um adjetivo.
aí ele fica invariável, tá? Comi bastante, é bastante antipático, porque aí ele vai ser um advérbio, ó, tá? E aí, quando ele flexiona, Yara, ele flexiona quando ele se refere a um substantivo. Ele flexiona quando ele se refere a um substantivo. Normalmente, o substantivo vem depois, tá? Mas com bastante, ocasionalmente, ele pode vir antes, tá? Não interessa. Se você disser que você comeu, por exemplo, vamos colocar aqui salgadinhos, né? Você comeu muitos salgadinhos, bastantes salgadinhos, né? Ah, você foi para bastante festas? Não, bastantes festas, ó, muitas festas, bastantes festas, tá? Às vezes está antes, ó. É preciso fazer questões bastantes, muitas questões. A dica aqui é você também enxergar, que aí você garante que sabe com quem vai concordar. Mas vamos olhar aqui a frase, ó. Ela diz assim: as mulheres da vila eram bastante sérias. Yara, eu acho que tinha que ficar no plural, sabe por quê? Porque, ó, eram plural, sérias plural, 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 plural. Mas não é assim não, tá? Isso aqui se chama contaminação. Eu coloco coisas próximas no plural para o teu olho aceitar o plural, mas não é assim, tá? Eu vou trocar aqui e vou perguntar uma coisa. Seria isso aqui, ó? As mulheres da vila eram muitas sérias. Elas eram muitas sérias. Não, gente. Elas não eram muitas sérias. Não, não. Olha, as mulheres, elas eram sérias, né? Sérias é um adjetivo, é uma característica. Então, esse bastante, ele está intensificando uma característica. Ele é um advérbio nesse contexto. Ele é igual a muito. Ó, as mulheres, elas eram muito sérias. As mulheres, elas eram muito sérias. Então, elas eram bastante sérias. Tudo bem? Bastante só concorda, só flexiona se depois dele tiver um substantivo ou antes dele tiver um substantivo. Se fosse assim, bastantes mulheres, ok, muitas mulheres, tá? Bastantes cartas, ok, muitas cartas. Tudo bem? Então aqui estava errado. Esse bastante ele tem que ficar no singular. As mulheres da vila eram bastante sérias. Elas eram muito sérias. Elas eram muito sérias. Tudo bem? Bastante passa plural, sim, se ele estiver se referindo a um substantivo. Se tiver um substantivo depois dele, é um substantivo antes. Ok? Então vamos lá, estava errada essa. As lembranças e o sentimento novas causaram muita surpresa. Esse é um caso clássico, tá? De concordância nominal. É quando você tem dois substantivos e um adjetivo. Vou mostrar a regra aqui para vocês, ó. Caso de concordância nominal, ó. Se você tem dois substantivos, ó, normalmente eles são ligados por um E, ó. Substantivo 1 e substantivo 2, né? E depois desse substantivo, você tem um adjetivo, tá? E aí, o que acontece? O adjetivo, ele pode concordar com o mais próximo, ó. Ele concorda com o mais próximo, tá? Ou ele concorda com todos. Ou ele concorda com todos, tá? Concorda com o mais próximo ou com todos. Só que tem que prestar atenção no gênero masculino e feminino. Uma dica que eu dou para você: coloque artigo em cima, tipo, ô menino, a menina, sabe? Para você estabelecer a devida concordância. Fica um pouquinho mais fácil, se não aparecer o artigo. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada, O que é que eu tenho aqui? As lembranças, esse aqui é o primeiro, ó, substantivo, né? E o sentimento, esse aqui é o segundo substantivo, tá aqui. E novas é o adjetivo. Ótimo. Bom, esse adjetivo, ele pode concordar com o mais próximo, né? E é o sentimento. Então, eu posso dizer assim, as lembranças e o sentimento novo, as lembranças e o sentimento novo causaram muita surpresa, tá? Ou eu posso concordar com os dois. Concordando com os dois, ó, feminino e masculino, predomina o masculino. Então, seria a lembrança e o sentimento novos. A lembrança e o sentimento novos. Então, vejam bem, eu tenho duas opções, né? Uma é novo, concordando com o sentimento.
A outra opção é novos, concordando com os dois. Mas novas estava errado. Esse caso é um dos que mais cai, tá? Errado aqui. Essa aqui, gente, ela destacou a palavra errada, mas não houve aqui acho que ninguém entrou com recurso nem nada. Ela marcou a palavra errada, porque a palavra que ela deveria ter marcado é essa aqui, ó. Porque é essa que concorda, ó. Terminada em ado ou ido. Essa aqui é a palavra com a qual ela vai concordar. Essa aqui não tá errada. Mas tem um erro aqui. Vamos lá. Eu tenho o seguinte, ó. Foi solicitado, ó. Eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo ser, construindo voz passiva, mais o verbo principal terminado em ado, ido, que concorda. Concordância nominal. Por exemplo, foi solicitado um documento. Foi solicitada a carta. Você está entendendo? Pode ser solicitado ou solicitada, né? Então, o que a gente tem que saber? O que foi solicitado? O que foi solicitado? O que foi solicitado? Muita dedicação, ó. Dedicação é feminino, né? Tá até definida aqui, tá? Para reforçar. Então, muita dedicação foi solicitada. Muita dedicação foi solicitada. Essa frase está errada, mas ela marcou errada a palavra. Mas estava errada, né, gente? Tá? Então, assim, muita dedicação foi solicitada, tá? Então, às vezes tem esses vacilos, mas ela é bem básica, tá? Normalmente não tem vacilo, não. Tá errada a frase. Tudo bem? Por que tá errada? Porque, ó, foi solicitada muita dedicação. É feminino, determinado, eu sou obrigada a concordar, tá? E a D de doido. O morto está quite. Quite é uma palavra que concorda, gente. É assim, ó. Eu estou quite. E nós estamos quites. Então, ele vai concordar. Se é uma pessoa, o aluno está quite. Duas pessoas, os alunos estão quites. Ok? Sacou, né? Então, vamos ver. Quem é que está quite aqui? O morto, ó. O morto está quite com a vida, com a vila. Pagou o sepultamento com a ressurreição. Gente, morto singular, quite singular, ok, não tem problema nenhum. Se você já sabia a regra de quite, você acertaria. Qual é o problema da concordância nominal? O problema da concordância nominal é que ela é micro. Então, você vai ter que lembrar. Concordância com a palavra meio, concordância com a palavra bastante, concordância com a palavra anexo, concordância da palavra quite, concordância da palavra alerta. Tem que estudar, não tem jeito, tá? Porque ela gosta de concordância nominal. Alternativa, letra D de doido, tá? E a letra E, opa, aqui azul celeste é a regra do adjetivo composto, gente. Deixa eu avisar para você. Normalmente o que acontece? Quando você tem um adjetivo composto, a regra geral é que só o último concorda. Só o último concorda, só o último concorda. Então, assim, normalmente, se eu tiver isso, ó, poesias líricos, amoroso, tá? Então, vamos lá. Lírico é um adjetivo, amoroso é um adjetivo, eles juntos, né? Os dois adjetivos juntos formam um adjetivo composto, tá? O que eu tenho no adjetivo composto, tá? Só o último concorda. Então, são poesias lírico-amorosas. São poesias lírico-amorosas. Então, tá. Se o adjetivo composto é só o último que flexiona, se o primeiro tiver flexionado, a questão já está errada. Ainda há casos de exceção, tá? Exceção. Ou seja, azul celeste já estava errado só de flexionar o primeiro, tá? Mas ele ainda é caso de exceção. A que exceção é essa, Yara? Ele não flexiona nem o último, tá? Azul celeste e azul marinho ficam invariáveis, tá? São invariáveis, tá? São invariáveis. Azul marinho e azul celeste, tá? Azul marinho e azul celeste, tá? Eles ficam congelados. Então, os olhos do morto eram azul celeste. Os olhos do morto eram azul celeste, tá? Ai, Yara, eu tenho 500 camisas azuis celestes. Nem azuis, nem celestes. Você tem 500 camisas azul celeste. Yara, a cor
azul marinha é linda. Não, mas não é a cor azul marinha, é a cor azul marinho. Tudo bem? Não flexiona, ok? Já vai aprendendo aí. Então, a alternativa correta era a letra D de doido, porque kit, concorda, kit vai para o plural, gente, se foram os mortos. Seria os mortos estão kits. Como é o morto no singular, kit, tá? Aqui, bastante fica no singular, porque depois dele tem um adjetivo. Bastante concorda com o substantivo, tá? E esse bastante, se fosse trocável por muito, o muito não flexionaria. Muito sérias, né? Aqui novas não dá, né, gente? Dá sentimento novo ou lembranças de sentimento novos. Nova não dá. Aqui é solicitada, muita dedicação. E aqui é azul celeste, azul celeste, azul celeste. Concordância nominal tem muito detalhe, porque ela é micro, então vai logo estudando o que é. Vai logo estudando o que é. Tudo bem? Vamos para mais uma. Essa aqui é de concordância verbal. E aí eu vou avisar, ela ama a partícula C. Olha, ela ama a partícula C. E aí, olha só, verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição, tá? Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. Vai caçar isso, ó. Por exemplo, alugam-se salas. Aluga-se o quê? Salas. Salas é o sujeito. Equivale a salas são alugadas. Treina em concordância. A questão é que a frase pode ser imensa, mas ela dá uma destacada ali no verbo, tá? Ela não trabalha com dupla concordância, gente, tá? Ela não é de perguntar se pode passar do singular para o plural, ela não é assim, tá? Ela te dá a frase, quer saber se está certa ou se está errada. É isso, tá? E às vezes algumas frases com dupla concordância, existe aquela que é a preferencial, né? Que é a concordância com o núcleo do sujeito. Tem que ficar de olho nisso, tem que saber como a banca pensa, porque senão você fica pensando como outras bancas, você tem que direcionar para a banca. Então vamos lá, ó. Ele quer a correta. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, tá? Até a vírgula aqui não tem sujeito, né? Identificou-se, tá? Vou perguntar o seguinte, identificou-se o quê? Essa pergunta é para sujeito, tá? Pergunta para sujeito é quem ou o quê? Sujeito é termo não precedido de preposição, tá? Identificou-se o quê? Eu tenho um bagulho entre vírgulas aqui que tá só distraindo, ó. Você pode pular esse bagulho entre vírgulas, tá? Identificou-se o quê? Não ouvi. Identificou-se o quê? Problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Isso aqui é o sujeito, gente. Identificou-se problemas psicológicos causados pelo vício da tecnologia. Ó. Esse termo aqui é o termo sem preposição, que é o sujeito, né? E aí o que você tem, ó? Problemas é o núcleo do sujeito. Problemas é o núcleo do sujeito. Se problemas é o núcleo do sujeito, o verbo é obrigado a concordar. Ele está no plural, isso aqui está errado. Então, deveria ser isso aqui, ó. Identificaram-se, ó. Identificaram-se problemas, que equivale a dizer que problemas foram identificados. Problemas foram identificados, tá? Atentem que ela adora a partícula C, gente. Ela adora a partícula C. Então, ela não vai perguntar o nome da partícula C, não. Ela quer saber se você encontra o sujeito com partícula C. E se você tiver verbo mais partícula C, o termo sem preposição é o sujeito. Então, aqui estava errado. O correto seria: identificaram-se problemas, problemas foram identificados. Errado. Opa! Só avisando, ela marca o verbo, você é que tem que enxergar que tem uma partícula C, ó. Você é que tem que enxergar. Ela ama a partícula C, eu tô te falando. Então vamos. É necessário, essa é do Banco do Brasil. Inclusive do Banco do Brasil de 2023, você tem 4 provas para avaliar as questões de língua portuguesa. Em todas caiu concordância verbal. Então vamos lá. É necessário que se envie, bora lá. Que se envie o quê? A pergunta para o sujeito é o quê, tá? A Yara, a todo o sistema bancário. Não, a todo o sistema bancário. Esse A aqui, tá? Esse A aqui, ele é preposição, ó. Um A na frente de palavra masculina é sempre preposição. A na frente de palavra masculina é sempre preposição, tá? Se isso aqui está com preposição, isso aqui não é sujeito.
Sujeito não é termo, precedido de preposição. Então, vamos lá. É necessário que se vi o quê? Não ouvi. É necessário que se vi o quê? Vídeos informativos. Ah, gente, o sujeito é vídeos informativos. O núcleo é vídeos, tá? Isso aqui é para quem se vai enviar, né? A quem se vai enviar, tá? Isso aqui não é o sujeito. Então, o que eu tenho? Se o sujeito é vídeos e está no plural, isso aqui está errado. Então, deveria ser assim. É necessário que se enviem a todos, se envia a todo o sistema bancário vídeos. Ou seja, é necessário que vídeos sejam enviados. É necessário que vídeos sejam enviados. Sempre dá para transformar, tá, gente? Sempre dá para transformar. Alugam-se salas, salas são alugadas, né? Sempre dá para transformar, tudo bem? Então tá errado aqui, o verbo deveria estar no plural. Vamos ver a C. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não têm interesse de garantir um projeto bem-sucedido de promoção social de comunidades carentes, tá? Não tem interesse de garantir? A minha pergunta é, quem ou o que, sei lá, não tem interesse de garantir, tá? Quem não tem interesse de garantir esse projeto? Quem? Opa, o sistema financeiro e o setor produtivo, não é isso? O sistema financeiro. Ó. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo não tem interesse de garantir o projeto. Tá, gente? Se são dois ali, o sujeito é composto, tá? Se o sujeito é composto e está na frente do verbo, o verbo obrigatoriamente fica no plural. Esse verbo aqui cai, gente. Para ele estar no plural, eu tenho que colocar um acento circunflexo. Então, ele está errado. Se fosse assim, o sistema tem interesse. Mas se é o sistema e o setor produtivo, o sistema e o setor produtivo não tem interesse. É plural, tem que colocar o acento circunflexo. Está errado. Então, vamos lá. D de doido. Informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que partícula C, se reduzam as tentativas de fraude relacionadas ao uso do cartão de crédito e demais serviços bancários. Verbo mais partícula C tem sujeito, tá? E se você encontrar o termo sem preposição, ele concorda, tá? Pergunta é o seguinte, se reduza o quê? Tá? Para que se reduza o quê? Para que se reduza as tentativas de fraude. As tentativas de fraude é o sujeito aqui. Yara, mas esse as não é preposição? Não, preposição é palavra invariável, tá, gente? O as é artigo aqui, tá? Então, ó, isso aqui está sem preposição, esse as é artigo, tá? Sem preposição, ele é o sujeito. E o verbo é obrigado a concordar quando ele tem partícula C, ó. Se reduzam as tentativas sejam reduzidas. As tentativas sejam reduzidas. A letra D está absolutamente correta. A letra D de doido está absolutamente correta. Sujeito é termo não precedido de preposição, tá? E área eu achei uma outra correta também, achou? Então a gente vai ver, mas esse aqui tá correto. Não tem como eu passar esse verbo pro singular se ele tem um termo sem preposição no plural, tá? Mas vamos dar uma olhada na outra, ó. Um conjunto de bancos de investimento entre os principais do país decidiram o quê? Entre os principais do país está entre vírgulas. Você não deveria nem enxergar, tá? Então, o sujeito é um conjunto de bancos de investimento. Primeira coisa que você vai buscar é o núcleo do sujeito. Então, faz o seguinte, exclui quem não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, é assim, ó. D, para quem não sabe, esse D é uma preposição. E esse D é uma preposição. Então, isso aqui está com preposição. Isso aqui está com preposição. Isso não é o núcleo do sujeito. Isso não é o núcleo do sujeito.
Então, o núcleo do sujeito é conjunto, tá? Então, concordando com o núcleo do sujeito, tá? A concordância seria um conjunto de bancos decidiu. Um conjunto de bancos decidiu. Um conjunto de bancos decidiu, né? Essa é a regra geral da concordância formal, tá? Yara, mas eu aprendi que quando o núcleo, ele indica assim, grupo, indica uma parte, um conjunto, eu posso concordar com ele ou com outro, é verdade, tá? É uma regra de dupla concordância. Então, eu também poderia dizer decidiram. Eu também poderia dizer decidiram. Então, ó, essa construção tá certa e essa também, tá? Mas qual é a construção mais formal? Só pra gente ver, tá? A construção mais formal é com o núcleo do sujeito, tá? Então, essa construção aqui, ela é mais formal do que essa, tá? Então, vejam bem, aqui eu tenho uma construção mais formal e ele usou a menos formal, que é a segunda concordância, né? Primeira concordância, verbo concorda com o núcleo. Primeira concordância, verbo concorda com o núcleo. Primeira concordância, verbo concorda com o núcleo. Quando o núcleo indica parte, eu posso ter uma segunda concordância, que não é tão formal, mas ela também está certa. E Ari, então eu tenho duas questões certas? Tem. Então eu vou anular essa questão. Não foi anulada. Essa prova já ocorreu, não houve anulação dessa questão. O gabarito foi um só. E aí, você quer fazer a prova da banca? Você quer saber como a banca trabalha ou você quer ficar brigando com a banca? Tá? Aí eu vou brigar. Eu quero que você saiba como a banca pensa. Eu quero que você acerte a questão e você deixe o resto brigar para lá. Aprenda a pensar como a banca pensa. Essa banca não gosta de dupla ocorrência. Ela gosta de padrão. Se você tem duas alternativas para resolver, essa aqui você tem duas possibilidades e a outra só tem uma, fique naquela que só tem uma, né? Aqui, ó, o mais correto seria se tivesse decidiu. Se tivesse escrito decidiu, ela estava padrão formal. Na letra D de doido, então olha só, qual é a questão aqui? Essa banca, ela considerou que só se pode concordar com o núcleo do sujeito. Ela considerou essa aqui errada, deveria ser decidiu, tá? Você não tem que considerar nada. Se você tiver duas opções que você acha que está certa, você vai ver qual delas está mais certa, está mais formal, tá? É isso que você tem que levar em conta, tudo bem? Então, por exemplo, essa aqui, mais formal, era concordar com o núcleo do sujeito. Então, estaria errada. A D de doido não tem o que se discutir. A D de doido não tem o que se discutir. A D de doido, verbo mais partícula C, concorda com o termo sem preposição. Obrigatoriamente. Verbo mais partícula C concorda com o termo sem preposição. E ela ama a partícula C. Você tem feito questão da Sage Gran Hill? Quase tudo quanto é prova dela tem questão com partícula C. Quase não tem com sujeito partitivo. Quase não tem, gente. Ela trabalha com a frase certa, quer saber se você sabe se ela está certa ou se está errada. Aprenda como a banca pensa. Tudo bem? Então vem lá, ó. A alternativa correta era a letra D de doido. Você agora está sabendo que ela não é muito uma banca do duas possibilidades de concordância. Ela quer saber só se está certa ou se está errada e ela prima pela formalidade. Fica de olho. Tudo bem? Alternativa D de doido. E vai treinar a questão de concordância com partícula C, porque vai cair. Terceira é crase. Crase não tem pegadinha nenhuma, não tem nada, tá? Eu vou dizer qual é o maior problema da crase que vocês podem ter. É que vocês ficam só decorando, olhando para o lado de lá, né? Mas crase tem que ter exigência de preposição. Então, se o verbo é transitivo direto, se o verbo não exige preposição, então não vai ter crase. Então, fica de olho nisso, tá? Às vezes, vocês estão olhando só para... a palavra feminina, mas o verbo não pede preposição, então nunca que vai ter crase. Fica de olho. Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente pregado. Normalmente, para a gente trabalhar o proibido, a gente olha depois, ó. A mais o que vem depois. A mais o que vem depois. A mais... Aí, se não é proibido, aí você para analisar, né? Você para analisar. Bora lá. Ó. Braille foi forçado a superar sua cegueira. Peraí.
Esse a está diante de superar. E superar é verbo. Ah, gente. Diante de verbo não ocorre crase. Se eu tiver um a na frente de um verbo, nunca vai ter crase. Então, a mais que vem depois. A mais que vem depois. A mais que vem depois. Já anulei. Não leva crase. O professor referiu-se a um aluno brilhante, Braille. Esse a está diante de um. Gente, um é artigo indefinido, tá? Ainda é masculino, mas mesmo se fosse feminino, não ocorreria crase. Não ocorre crase diante de artigo indefinido. Não ocorre crase diante de artigo indefinido, tá? Não ocorre, ainda é diante de palavra masculina. Já anulou, já anulou. Aí aqui eu tenho o seguinte, Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização do seu método. Opa, oficialização é uma palavra feminina, né? Aí, bom, tem 50% de chance de ter crase, né? Aí você tem que olhar para cá, pro lado daqui. Até que se consolidasse a oficialização. Gente, quem consolida, consolida algo. Uma dica quando você tiver palavra feminina. Troque a palavra feminina por uma palavra masculina no mesmo contexto, tá? Então, se você tem um a, trocou por masculino, deu o, não vai ocorrer crase. É só artigo. Não vai ocorrer crase. Mas se você tem um a e na troca dá ao, aí tem dois aqui, aí ocorre crase, tá? Por exemplo, se eu disser para você, eu conheci a menina, eu conheci a menina, eu conheci o menino, tá? Eu me referi à menina, eu me referi ao menino. Vamos lá. Até que se consolidasse a oficialização do seu método. Bom, até que se consolidasse o método. Até que se consolidasse o método. O método. Porque assim, gente, quem consolida, consolida algo. Quem consolida, consolida algo. Esse verbo é verbo transitivo direto. Ele não exige preposição, tá? Eu vou consolidar esse assunto. Eu não vou consolidar esse assunto, tá? E aqui, é objeto direto. O que ele aceita é artigo, tá? Objeto direto nunca vai ter crase. 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 Mas esse caso aqui é um dos casos que vocês podem acabar errando, tá? De confundir termo. Ali é só artigo, tá? Confundir artigo com preposição. Cuidado. D de doido, ele queria ensinar a todos os alunos do seu sistema de escrita. Esse aí tem 3 motivos para não ter crase, tá, gente? 3, Primeiro, não ocorre crase diante de palavra masculina, tá? Mas mesmo que fosse feminina, não ocorreria também. Todos é pronome indefinido, não ocorre crase diante de pronome indefinido, tá? E para piorar aqui, esse é o mais, tá? Se você tiver um a no singular, mais palavra no plural, nunca haverá crase. Nunca haverá crase, nunca haverá crase com a no singular, mais palavra no plural. É uma das que mais cai. Ai, gente, então sobrou a letra E. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse conhecido. Yara, mas eu nem estou vendo a exigência da preposição aqui. Pois é, gente, aqui o que você tem é o à espera de. Se você tiver à espera de, à margem de, à beira de, à custa de, você tem locução feminina, tá? Então, existe de um lado da crase a mais a, que são os casos de regência, e existe os casos das locuções, tá? Locução feminina leva crase. Locução feminina leva crase. Locução feminina leva crase. A locução feminina ela pode ser adverbial, né? A locução feminina ela pode ser prepositiva e a locução feminina ela pode ser conjuntiva, tá? Não tenho 2 as aqui não, tá? Toda locução ela vem com preposição, tá? Se ela for feminina, ela vem com crase
para desfazer a ambiguidade, para evitar confusão, tá? Então, se você diz, eu saí à noite, indicando o tempo aqui, ó, com crase. Aqui é o a chuca de, ó, a chuca de. A chuca de é o a margem de, a beira de, ó, a chuca de, tá? É a locução prepositiva, ó. A margem de. Se for feminina, leva crase. A margem de, a beira de, a espera de, a custa de, a flor de, a chuca de, a chuca de, a chuca de. Se for feminino, leva crase. Isso aqui é uma locução prepositiva. A conjuntiva, ela termina com o que? Só são duas. É a medida que, ó, termina com o que? E a proporção que. Terminando com o que, né? Só essas duas locuções levam crase, tá? Então, aqui você tem uma locução prepositiva feminina, tá? Então, se você tem a margem de, a beira de, a beira de, a flor da pele, né? A base de, a custa de, tem que ser feminino, né? A margem de, a beira de, a flor de, a base de, tudo com crase. Locução prepositiva feminina. Então, está correta a letra E. É uma locução prepositiva feminina, ok? É uma locução prepositiva feminina. A alternativa correta, a letra E. E a quarta aqui para você? A quarta é uma de colocação pronominal, cai sempre colocação pronominal, tá, gente? Colocação pronominal pode ter uma ou outra questão com pegadinha, então sugiro que você dê uma estudada na Sérgio Gran Rio mesmo, tá? Aqui a gente colocou uma bem legal de 2023, recente, do Banco do Brasil, tá? Basicamente, na colocação pronominal, você não precisa ler 2 quilômetros de frase. É verbo antes, verbo antes, verbo antes. Tempo depois. Verbo antes, por quê? Porque você tem que ver se tem partícula atrativa atraindo. E a partícula atrativa, ela fica antes. Quem é a partícula atrativa? Pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome relativo, que, igual, qual. Palavra negativa, conjunções subordinativas, embora, caso, desde que, e advérbio sem vírgula, ok? Então, o que você tem que verificar? Você tem que verificar o que vem antes. Ela quer aquela que está correta, né? A gente tem que procurar as erradas. Então, vamos lá. As transações bancárias atualmente podem ser feitas pelo celular a qualquer hora para que obtenha-se. Meu ouvido não gostou, seu ouvido não manda nada, tá? O verbo é esse, o verbo é esse, ó. O pronome tá depois, tá? Mas o que você analisa? O que vem antes. Genericamente falando, se você tiver um que antes, ele é partícula atrativa. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma conjunção subordinativa, tá? É uma locução conjuntiva, tá? Mas funciona como uma conjunção subordinativa. É partícula atrativa. O que significa isso, Yara? Ele atrai esse pronome aqui para antes do verbo. Então, deveria ser para que se obtenha. Para que se obtenha. Errada. B de bola. Ó, o cadastramento do Pix pode ser realizado em mais de uma instituição bancária, o que considera-se benéfico. Pronto, você não precisa mais ler, olha aqui, tá? O que você tem que verificar? O que vem antes. O que vem antes é um que. Gente, que é partícula atrativa. Já está errada essa questão, ó. Esse que, tá? Aqui ele é pronome relativo, tá? Ele funciona como partícula atrativa. Ele obriga esse pronome a ficar antes. Então, é o que se considera benéfico. Então, olho principalmente no que vem antes. C de casa. Os cidadãos que se recusam a utilizar os serviços bancários para efetuar movimentações financeiras por preferirem o uso de cédulas encontram muita dificuldade para realizá-las. Bom,
O verbo aqui é realizar, tá? É um verbo no infinitivo, tá? Só caiu o R aqui. Ele tem antes uma preposição. Gente, preposição não é partícula atrativa. Preposição não é partícula atrativa. Então, não obriga a ficar antes. Não obriga, tá? Até poderia ficar, mas é comum colocar depois sem problema nenhum. Então, preposição não é partícula atrativa. Se não é, alternativa corretíssima. Quando você tem esse verbo aqui, é o verbo realizar. Esse verbo aqui é o verbo realizar, tá? Mais as, ó, mais as. E aí cai esse R, né? E ele se transforma em las. Então, ele é um verbo no infinitivo. É muito comum a gente colocar pronome antes ou depois de verbo no infinitivo, tá? Então, antes ou depois. Só que é mais culto colocar depois. Absolutamente correto. Bora ver as outras, ó. D de doido. Desde que implantou-se o Pix. Opa! Eu não sei se já olhou, mas antes tem um que. Esse que já é partícula atrativa. O que é, tá? E aí, ó, esse desde que aqui é uma conjunção subordinativa. Ele funciona como partícula atrativa. Ele obriga esse pronome a ficar antes. Então, deveria ser assim, desde que se implantou o Pix. Fique de olho no que vem antes. E a letra E. Yara, mas eu leio 2 quilômetros, mas a colocação pronominal ocorre em torno do verbo. Não ocorre 2 quilômetros antes nem depois. Aqui, ó. Embora tenha sido ampliada, né, tenham sido ampliadas as medidas de segurança tecnológica para a movimentação bancária, não sentimos-nos confiantes. Tá. A questão é que antes eu tenho um não, ó. Palavra negativa é partícula atrativa. Ó. Partícula atrativa obriga esse pronome a ficar antes. Então, é não nos sentimos, não nos sentimos confiantes. Então, gente, todas aqui tinham um que antes ou um não. É que é algo bem básico mesmo que vai atrair, tá? Agora, preposição não é partícula atrativa, não obriga a ficar antes. Por isso, a letra C está absolutamente correta. Encontram muita dificuldade para realizá-las. Absolutamente correto. O que vem antes é preposição. Preposição não atrai, tá? Preposição não obriga a ficar antes. Que obriga. Palavra negativa obriga, então tem que ficar de olho. Colocação pronominal cai sempre, tá? A gente pegou uma questão recente, mas faça muitas questões da Sesgan Rio, porque tem algumas questões enjoadinhas. Acho bom fazer. Tudo bem? Bom, gente, para quem quer garantir a aprovação, eu recomendo o curso completo na loja do concurseiro por R$ 320, técnico bancário novo, excelente, super atualizado. Eu, se fosse você, não perdi essa chance. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço. A gente vai ficar colocando mais questões aí para que você veja como a banca cobra e você garanta a sua aprovação. Ok?